Durante 8 anos eu consegui multiplicar minha renda em 17 vezes e achava que estava fazendo tudo certo, né? Eu sabia o que eu estava fazendo. Mesmo depois de começar a desconfiar que aquela dívida toda ia explodir e que eu não necessariamente sabia o que eu estava fazendo, eu procurava uma forma de confirmar a validade de tudo que eu pensava e tudo que eu fazia. Vou citar um exemplo. Eu comprava, parcelava no cartão de crédito sem juros, né? E aí, quando a fatura ficava muito grande, eu comprava uma coisa aqui, outra coisa ali, aí falava, isso cabe no meu orçamento. Enfim, mas em uma hora a fatura fica grande demais, né? Eu pensava assim, não, eu não posso deixar a fatura atrasar porque o juro é muito alto, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar um empréstimo pessoal, que os juros são muito menores, e aí isso vai me proteger de ter que pagar um absurdo de juros, né? E é muito melhor do que ficar pagando o mínimo do cartão. E eu fiz isso várias vezes e as minhas dívidas só aumentaram, só aumentaram, só aumentaram, né? Então, quando eu comecei a desconfiar de que aquilo não estava funcionando, eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ler livros, comecei a ver vídeos sobre finanças pessoais e principalmente sobre o que fazer quando a fatura do cartão de crédito ficava alta demais e a gente não tinha dinheiro para pagar. E tudo que eu encontrava era mais e mais pessoas falando exatamente o que eu já fazia, né? O resultado disso é que eu me sentia, de certa forma, seguro de estar fazendo exatamente aquilo que os especialistas falavam, né? Embora a minha situação só piorasse, né? A dívida só aumentasse cada vez mais rápido, seguindo essa receita, né? E em momento algum, naquele período em que eu estava aumentando a minha dívida, perpetuando esse comportamento, eu questionei se aquilo que eu fazia realmente fazia sentido ou não. Afinal, a matemática batia, né? Ah, não, a dívida do cartão tem juros mais altos do que a dívida do empréstimo pessoal. Então é melhor trocar uma dívida com juros mais altos por uma dívida de juros menor, não é mesmo? Simples assim, né? Simples e fácil de fazer. Então eu simplesmente repetia aquela fórmula, sem perceber que toda vez que eu fazia aquela merda, né? Não tem outra forma de falar, essa besteira que você acredita que vai reduzir uma dívida trocando uma dívida de juros mais alto por uma dívida de juros mais baixo, é uma pura balela, é uma pura mentira. Na hora que você faz isso, você troca de dívida. E quando você troca uma dívida, você multiplica ela por 2 ou por 3, independentemente das circunstâncias ou de quão boa é a sua capacidade de negociar. Você sempre vai sair lesado, sempre vai sair devendo muito mais do que quando você entrou nessa jogada, né? E eu só me dei conta dessa merda toda que eu tinha feito quando eu fui forçado a parar de pagar minhas dívidas, porque eu tinha perdido a minha única fonte de renda e estava com uma dívida absurdamente alta, né? Foi aí que eu percebi que toda vez que eu tinha pego um empréstimo para pagar a fatura do cartão, eu pagava pelo menos 2 vezes mais do que a fatura. Eu falei, porra, mas que burrice dos infernos, por que eu fazia isso? Por quê? Primeiro, eu justificava. Eu vou pagar os juros mais baixos. Segundo, tem um monte de gente na internet falando a mesma coisa, né? Cego guiando cego. No começo, eu fiquei de mimimi, né? Descumprindo a primeira regra. Falando tipo, eu fiz exatamente o que os especialistas disseram e olha a merda que deu, né? Tentei terceirizar minha culpa. Eu só segui o que eles disseram. E agora? Eu vou cobrar deles lá o pagamento da dívida, né? E, enfim, eu fiz isso durante anos, até que eu descobri aquele primeiro passo de parar de mimimi, parar de reclamar, parar de justificar e começar a focar em entender o processo e encontrar respostas, né? Aí eu parei de reclamar e fui tentar entender o que estava por trás desse problema, né? Eu era arrogante, eu achava que sabia o que estava fazendo enquanto eu estava criando aquele problema, né? E buscava aqueles especialistas que repetiam exatamente o que eu queria ouvir, né? Porque a forma como eu buscava já induzia a resposta que eu ia ter, né? Acontece que a maioria desses especialistas, né, pseudo-especialistas em finanças pessoais, eles nunca tiveram dívidas altas, né? Então eles viram e falam para você assim, melhor coisa para... Eu vou falar um pouco mais adiante alguns conselhos dele, né? Mas o conselho dessas pessoas que nunca estiveram na situação em que a gente esteve ou está, não serve. Porque esse conselho foi feito para pessoas que pensam e fazem coisas diferentes.
Então, segundo passo para você ter dinheiro é escolher bem quem você vai seguir. Se você simplesmente deixar a sua mente determinar quem você vai seguir, ela vai dizer para você seguir quem está falando exatamente a mesma coisa que você. E se você continuar perpetuando os mesmos comportamentos, como é que você pode ter resultado diferente? Einstein já dizia isso. Né? Loucura, o significado de loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente.